A gente ficou sabendo das suas histórias pelo Walter, que já conheceu você na última convenção que vocês tiveram. Eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho e falasse um pouquinho pra gente sobre um trabalho muito importante de uma pessoa nacionalmente até internacionalmente conhecida com uma música que a gente ama. Eu só vou falar o nome da música aqui, o pessoal já vai se ligar. Tristeza do Jeca. Gostaria que você se apresentasse e falasse pra gente um pouquinho do seu trabalho. Tá certo. Olá, eu digo um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver chegando. E nós estamos aqui então na cidade de Tatuí. Eu sou Adriana Padilha, artista plástica, também escrevo alguma coisa, mas o meu forte é as artes plásticas. E nós trabalhamos ali no município de Itaporanga a história do ícone da música caipira brasileira, autor, né, compositor de Tristezas do Jeca, Angelino de Oliveira. Ele é nascido em Itaporanga, sua terra natal, nosso conterrâneo, e nós estamos ali então com o Ponto de Cultura Angelino de Oliveira. Eu fundei esse ponto de cultura que é na minha casa. Então esse trabalho a gente desenvolve ali na minha residência, que fica no Centro Histórico Comercial de Itaporanga, e uma quadra desse ponto de cultura nós fundamos também o Museu Histórico, Cultural e Genealógico da Paulistânia, Professor João Castilho. Então, esse trabalho ele é riquíssimo porque a gente vem trabalhando e pesquisando as histórias do município de Itaporanga, e a gente percorre então o estado de São Paulo também, né? A gente foca mais para cá, o nosso estado, e nós estamos aqui hoje em Tatuí para dar uma palestra, para participar desse momento tão especial e dessa semana de educação cultural. Nós levamos também por meio do Ponto de Cultura Angelino de Oliveira e por meio do Museu da Paulistânia, João Castilho, que foi um grande educador, professor João Castilho, professor de História, que defendia a nossa história municipal e defendia a nossa história, então, da Paulistânia. E nós levamos a história dele, a história de Angelino, levamos para as escolas municipais. E hoje nós estamos aqui para contar um pouquinho dessa história, desses defensores da cultura caipira brasileira. Vocês também estão lançando um livro sobre o Barão de Antonina. A gente gostaria que você falasse um pouquinho exatamente dessa relação entre o livro, a cultura caipira, quando vocês vão para a escola. A gente está aqui hoje no Neban, que é uma escola reconhecida aqui na nossa região, projeto Ayrton Senna também. Então esse livro aqui foi lançado, a gente lançou ele por meio do museu, mas quem escreve esse livro aqui é o parente, então, desse grande tropeiro que é o Barão de Antonina, né? Estou aqui, vou mostrar a foto, que é legal mostrar, ó, se você quiser filmar. Ó, aqui, ó. É o desembargador Antônio Luiz Ribeiro Machado. E ele é da genealogia, da parentela do Barão de Antonina. Então, nós lançamos esse primeiro lançamento, fizemos na Câmara Municipal de Itaporanga. Quem escreveu foi o desembargador, né? A história do seu parente, que é o Barão de Antonina. Inclusive, lá perto de Itaporanga, nós temos a cidade em homenagem a esse barão, o grande tropeiro do Brasil, que é esse Barão de Antonina. Eu vou mostrar a foto dele, que é legal, né? Muito Deixa eu legal. pegar aqui, vamos ver a foto do barão. Para quem quiser adquirir, a gente ainda tem o livro, olha só. O grande tropeiro, né? É válido trazer esse assunto aqui, porque ele é o grande tropeiro e é considerado do Brasil, hein? Tem toda uma história maravilhosa, tá certo? E é isso aí. Quem quiser, ainda a gente tem alguns livros no museu. Essa relação, essa aceitação das crianças com a cultura caipira, a gente está vendo durante essa semana inteira que a gente está cobrindo aqui esse evento, essa exposição, como as crianças são interessadas e principalmente em saber da sua própria história. Alguns tiveram a sorte de ouvir dos avós, das avós, mas outros não. E a gente gostaria de saber como que é a aceitação, se com a tecnologia eles vão para o celular, eles pesquisam, como que está sendo essa... Porque vocês estão numa empreitada na realidade Sim. também, né? Esse momento que nós estamos trabalhando faz alguns anos. Inclusive, eu quero citar aqui um rapaz que ele foi membro do nosso Ponto de Cultura Angelino de Oliveira. Hoje não está mais entre nós, mas eu quero citar ele, que é o David Mendes. Hoje nós temos o ponto de memória David Mendes dentro do museu. Então, lá no museu é também o ponto de memória reconhecido pelo IBRAM. David Mendes, ele foi um tropeirinho. Por que eu estou citando isso? Desde a infância dele é válido trazer esse assunto. A gente estamos falando de alunos de escola, de crianças, adolescentes. Então, ele, quando era criança, ele falava: quando eu crescer, eu quero ser tropeirinho. A profissão dele era essa. E o David, ele me acompanhava em todas as palestras.
Então ele também foi uma pessoa que lutou pelo Museu da Paulistânia, o professor João Castilho. E nas palestras a gente percebe, que as palestras do David, eu acompanhando o David também para trazer essa história, né, do nosso município, a gente percebia lá em Itaporanga muito interesse, porque aqui, como Tatuí é o interior, né, do estado de São Paulo, Itaporanga também, nós, na nossa história, nossos avós, bisavós, a gente já traz a nossa cultura caipira, então é reconhecido e é muito valorizado. É por isso que a gente sempre leva nas escolas para não ficar esquecido. A história do tropeiro, a história da cultura caipira brasileira sempre tem que ser resgatada e não pode morrer. Hoje, devido à tecnologia, até eu brincava com as criançadas, os jovens lá de Itaporanga, nas palestras, que devido à tecnologia o acesso é muito fácil, né? As redes sociais, os celulares, para você fazer um estudo para a prova, é uma coisa muito fácil, que na época dos avós deles não tinha rede social. A gente sempre brincava com eles sobre isso, né? Que na época dos avós deles era como? Era direto caminhando nas estradas. Para ir na escola tinha que andar quilômetros e não tinha como pesquisar no celular. Hoje os estudos estão muito fácil, né? É muito fácil, você pesquisa na rede social, mas é importante que largue um pouquinho da rede social e venha viver um pouquinho mais a vida do interior, a vida do campo, perceber mais a vida e a natureza ao redor, né?